Jovem prestes a se formar no ensino médio, morre durante cruzeiro. FBI investiga o caso, enquanto amigos e familiares lembram de uma garota que fazia as pessoas ao seu redor felizes, uma aluna nota 10 e líder de torcida do time principal. O que estamos aprendendo com as autoridades sobre o que aconteceu com ela e com quem ela estava continua sendo um mistério. Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Estamos buscando mais informações sobre essa história. Buscam entender o que ocorreu com uma jovem de 18 anos que morreu em um navio de cruzeiro da Carnival. Esta é Anna Kepner, 18 anos, protagonista desta história. A família confirmou a retirada do corpo. O navio de cruzeiro Horizon voltou ao porto de Miami no sábado, 8 de novembro. Segundo a WSVN, essa era a data prevista para o navio retornar ao porto após viagem ao Caribe. Eu entrei em contato com a Carnival Cruise Lines para comentar sobre isso, e eles confirmaram que o FBI está investigando o caso. Agora, antes de entrarmos nos detalhes do que sabemos sobre o que pode ter acontecido a bordo desse navio, aqui está o que sabemos sobre a garota que perdeu a vida. Anna Kepner é de Titusville, Flórida, que é uma comunidade na costa atlântica da Flórida. Fica ao longo do que é chamado de Costa Espacial, porque está perto do Centro Espacial Kennedy. Agora, Kepner estudou no ensino médio em um lugar chamado Escola Cristã Temple, e essa escola fez uma homenagem a ela nas redes sociais. Essa homenagem dizia: "Você é uma jovem brilhante e de bom coração, cuja presença trazia calor e energia à sala. Sua curiosidade, gentileza e cuidado com os outros deixaram uma impressão duradoura em mim e em todos que te conheceram. Sentirei falta de você passando no meu escritório para dar oi, e isso virá uma conversa divertida. Perder você é de partir o coração. Ainda assim, sou grato pelo tempo que tive com você e pelo privilégio de você ter se tornado parte da nossa família TCS. Sua ausência será sentida diariamente, mas seu impacto e memórias viverão em nossos corações." Isso foi escrito por um professor da escola agora. Também achamos essas fotos do carro dela na vaga dos veteranos na escola, onde ficará até o fim do ano. A família dela disse à ABC News que ela era uma estudante feliz, animada, com notas máximas e futuro promissor. A família dela disse que Anna tinha acabado de fazer uma prova para entrar nas Forças Armadas depois do ensino médio. A família contou que ela praticava ginástica desde pequena e virou líder de torcida do time principal. Então, estava sempre ocupada. Segundo a ABC News, Anna amava a água e possuía licença de marinheiro e certificação de mergulho. Ela supostamente gostava de sair com amigos, fazer compras e se maquiar. O último TikTok dela foi essa foto de 30 de outubro. Agora sabemos que não era sua primeira vez em um cruzeiro da Carnival. Este é um vídeo que ela postou em maio deste ano no TikTok, em um cruzeiro com a legenda "Quero voltar". Agora, vamos falar sobre onde estamos nessa investigação e onde sabemos que Anna estava. Durante vários dias antes de sua morte, Anna embarcou em um cruzeiro, a bordo do Carnival Horizon. Esse navio de cruzeiro é tão grande que parece uma cidade sobre a água. Este transporta cerca de 4.000 passageiros. O navio saiu do porto de Miami e costuma ir ao Caribe, incluindo Jamaica, Ilhas Caimán, Cozumel e México. E encontramos online que eles estão anunciando cruzeiros de 6 dias saindo de Miami. Não se sabe quanto tempo ela ficou no navio de cruzeiro, em operação desde 2018 e, de acordo com a planta divulgada pela Carnival em seu site, o navio tem 15 andares. É visível como esse navio de cruzeiro é enorme. Ainda não está claro onde Anna estava quando morreu. Também não está claro em que cabine ela estava hospedada. E outro grande mistério nisso tudo é que ainda não foi informado se ela estava viajando com alguém ou quem poderia ser essa pessoa nesse cruzeiro. Agora sabemos que retiraram o corpo dela do Horizon quando ele voltou ao porto de Miami. A WSVN postou um vídeo online sobre o caso, mas ainda não há detalhes sobre a causa da morte. Ela foi encontrada morta no navio. Entrei em contato com a Carnival Cruise Lines para uma declaração. Veja o que disseram. Por enquanto, é tudo o que dizem. O FBI investiga a morte de uma hóspede no cruzeiro Carnival Horizon
que chegou ao porto de Miami na manhã de sábado, 8 de novembro. Como o assunto está sob investigação policial, o Escritório de Assuntos Públicos do FBI em Miami deve fornecer mais detalhes. Nosso foco está em apoiar a família da nossa hóspede. Até o momento desta gravação, o FBI ainda não divulgou comunicado sobre a investigação. Eles não disseram se acreditam que houve crime envolvido na morte de Ana. Junte-se a nós agora para falar mais sobre esse caso e sobre como as coisas estão no momento. Advogado especializado em navios de cruzeiro, Michael Winkleman, obrigado por participar do Law and Crime. Esses casos são raros em navios de cruzeiro. No momento, há muita especulação. Até agora, o FBI não divulgou o comunicado, mas sabemos que investigam. O que isso te diz? Não sabemos se houve crime envolvido nisso, mas o que te diz o fato de o FBI estar investigando? Na verdade, Chris, não muita coisa. Quero dizer, em qualquer situação em que você tenha um crime, alguém caindo no mar ou uma morte envolvendo um cidadão americano, o FBI vai se envolver, se houve crime ou não. Então, o fato de o FBI estar envolvido não é realmente surpreendente. Eles têm jurisdição sobre esse tipo de situação. Então, isso realmente não me faz pensar em uma direção ou outra. Mesmo assim, infelizmente, vemos casos de pessoas caindo ao mar. Acho que nem mesmo o escritório do xerife de Miami, sabe? Eu sei que eles estavam envolvidos. Isso pode ter acontecido em águas internacionais. Quero dizer, o FBI basicamente lida com isso como se fosse a agência de aplicação da lei para esse tipo de evento, seja uma situação acidental ou algo como um crime. Com certeza, 100%. Então, sim, sempre que um cidadão ou residente dos Estados Unidos da América tem um problema, um grande problema em uma viagem de cruzeiro, o FBI, a Polícia Local e a Estadual estão envolvidas, ou seja, várias entidades participam. O FBI liderou a investigação e, ao que tudo indica, já a concluiu quase totalmente. Não tenho dúvidas, Chris, de que há uma quantidade enorme de informações ou conhecimento sobre o que aconteceu. Isso é conhecido pela família, pela companhia de cruzeiros e pelo FBI. Isso só não é público ainda. Então, neste momento, estamos realmente apenas especulando, se não adivinhando, sobre o que aconteceu. Mas tendo feito isso por mais de 20 anos e com meu escritório de advocacia fazendo isso há mais de 50 anos, infelizmente, isso não é algo tão surpreendente assim. É raro, sim, isso acontece, sim, tenho sentimentos fortes sobre o motivo. Sim, quando você vê um navio de cruzeiro como o Horizon ou os da Carnival, percebe que são verdadeiras cidades sobre a água. Quero dizer, esse tinha, acho que, 15 andares e pode transportar cerca de 4.000 passageiros. Se eles estão investigando, tentando descobrir onde essa garota de 18 anos estava, e nós não sabemos onde a bordo do navio o corpo dela foi encontrado. Com certeza não. Pesquisando no Google, só há especulações. Mas em relação ao FBI e ao que sabemos, isso ainda não foi divulgado até o momento desta gravação. Como uma agência com os recursos desse navio, eu imagino que haja muitas câmeras de segurança. O que eles podem fazer para tentar descobrir o que aconteceu? O navio de cruzeiro foi o primeiro a saber disso, né? O que é interessante. É o primeiro órgão de fiscalização, né? O que é incomum porque eles não são independentes. A equipe de segurança do navio de cruzeiro trabalha para a empresa. Eles estão lá para proteger a empresa. Não digo que haja jogo sujo, apenas que falta polícia independente nos navios de cruzeiro. Assim, quando Ana morreu e encontraram o corpo, eles logo iniciaram sua própria investigação. Eles teriam revisto os passos dela pelas câmeras de segurança do navio e montado um pacote completo. Assim, quando chegassem de volta ao porto e o FBI subisse a bordo, eles diriam: Ei, isso foi o que aconteceu, foi aqui que aconteceu, isso é o que temos. O FBI agiria com cautela e investigaria por conta própria. Mas, na verdade, é a companhia de cruzeiros que consegue preparar tudo da maneira que achar melhor. Novamente, não estou dizendo culpando ou fazendo qualquer acusação. Só estou dizendo que a Carnival, essa é a embarcação deles. Só é possível entrar nesse navio se permitirem, inclusive o FBI. Eles têm um poder enorme em relação a como a investigação se desenrola. Parece que sim, né? Vou continuar repetindo. Não sabemos o que aconteceu, nem se houve crime. Também é interessante que ainda não parece ter sido divulgada nenhuma informação sobre, tipo, com quem ela estava nessa viagem. A bordo. Que informação? Porque claramente, se você compra uma passagem para fazer um cruzeiro de 6 dias em um navio da Carnival, o navio
a vigilância no navio. Eles sabem mais ou menos onde você está. Que informação é essa? Porque acho que um investigador tentaria descobrir. Ela estava acompanhada na noite da morte, foi acidental? Eles teriam muitos dados sobre quem está ao redor dela. Que informações pouco conhecidas ou inesperadas as companhias de cruzeiro podem ter em uma viagem de 6 dias? Eu acho que as pessoas ficariam alarmadas se soubessem a quantidade de dados que eles têm sobre os passageiros de cruzeiros a qualquer momento. Quando algo ruim assim acontece, a segurança se envolve na hora. Eles vão refazer os passos de Ana e investigar o que aconteceu, além de verificar com quem ela viajava no cruzeiro. Eles vão analisar cada compra que ela fez, se ela conseguiu pegar alguma bebida alcoólica, eles, é claro, teriam revistado a cabine dela. Eu me surpreenderia se ela não estivesse viajando com a família. Ela tinha 18 anos, podia viajar sozinha, mas acho que foi com amigas. Mas olha, eu acho que o mais importante, Cris, é o seguinte: primeiro, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, então tudo o que podemos fazer é especular. Por respeito à família, prefiro não especular sobre o caso da Ana. Mas o que que eu posso te dizer é baseado na minha experiência de mais de 20 anos fazendo isso, né? O que é que eu acho que são os fatores mais prováveis que estariam em jogo. Vou dizer que muitos casos assim são suicídios. Não há evidências de suicídio por Ana, mas mortes em cruzeiros geralmente são suicídios. Claro, outro fator importante é que muitos idosos viajam em navios de cruzeiro, então eles podem simplesmente ter emergências médicas. Isso realmente não tem nada a ver com esse caso. E o último seria, e isso eu acho é quase invariável quando estamos falando de um caso como o da Ana, que é o excesso de serviço e consumo de álcool. Quando isso entra em cena, é aí que coisas ruins acontecem. As pessoas vão em navios de cruzeiro, acham que estão em uma bolha mágica e isolada de segurança. Você acertou antes, Chris, ao dizer, é uma cidade flutuante gigante com 15 andares, milhares de pessoas e tripulantes. Muitas coisas ruins acontecem em cruzeiros, essa é a realidade. Quando as pessoas deixam o bom senso no porto, isso é uma receita ruim para o desastre. E, de modo geral, também penso assim, porque realmente acredito nisso. Já vimos casos em que, infelizmente, crianças caíram ao mar em algumas dessas situações. Geralmente ouvimos histórias de morte em situações assim. Talvez seja uma pessoa idosa que falece a bordo do navio por causa de uma doença, seja lá o que for. Quão comum é haver crime nesses navios? Não digo o que aconteceu aqui, mas queria saber. Penso nas pessoas, sabe? Você compartilha muitas informações para estar no navio. Parece que seria o último lugar onde alguém cometeria algum tipo de crime a bordo de um navio de cruzeiro. Bem, veja, de modo geral, Cris, eu acho que cruzeiros são extremamente seguros. Ótimas férias em família, eu acho que são uma coisa maravilhosa. Dito isso, acho que já se sabe que navios de cruzeiro permitem que pessoas más saiam impunes de más ações. Por quê? Sem uma polícia independente, os criminosos sabem que podem agir quando algo ruim acontece. Na minha opinião, é mais provável que coisas assim sejam varridas para debaixo do tapete. Um exemplo perfeito são os casos de estupro e agressão sexual, que eu sempre digo são uma epidemia oculta nos navios de cruzeiro. Quando alguém denuncia isso em um navio de cruzeiro, na minha experiência e na minha opinião, os seguranças do navio fazem de tudo para tentar convencer a vítima a não denunciar. Para mim, isso mostra como as coisas são sempre encobertas nos navios de cruzeiro. Então, as pessoas acham que estão seguras, que geralmente estão, mas muitas coisas ruins podem acontecer e as pessoas não deveriam deixar o bom senso no porto. Entrei em contato com a Carnival e recebemos a mesma declaração que todos, dizendo para procurar o FBI. Reconhecer que o FBI lidera a investigação, como você disse, é algo comum nesses casos. E então só disseram que houve um passageiro que faleceu. Como assim? Como é essa cooperação com a Carnival? Porque quero dizer, até certo ponto, falo da Carnival. Essa é a força de segurança deles que querem proteger sua empresa. Mas ao mesmo tempo, você não quer ser visto como alguém que não coopera com o FBI e há muita cooperação do governo que permite que a Carnival opere a partir desses portos em todo o país. Neste caso, Miami, Flórida, Texas e lugares assim. Como o FBI age nessas investigações quando precisa de informações? Como a Carnival e outras companhias de cruzeiro colaboram com as autoridades? Bem, quero dizer, você faz parecer, Chris, que a cooperação é opcional. Na verdade, não é. Se o FBI está envolvido e pede algo, a companhia de cruzeiro só pergunta: quão alto devo pular? Para mim, cooperação é essencial. Pela minha experiência, eles cooperam principalmente quando podem se proteger. É até um passo antes disso, antes mesmo do FBI embarcar em um navio. Novamente, não há evidências disso. Estou falando de generalidades. Mas sim, eu acho que realmente é algo único.
Porque se um crime acontece em uma casa na cidade de Nova York, o Departamento de Polícia de Nova York, se estiver arrombando as portas, eles estão no local instantaneamente. Eles são uma força policial independente, diferente de um cruzeiro. O FBI não pode simplesmente embarcar nesses navios. Eles precisam esperar o navio retornar ao porto, a autorização da companhia e a aprovação da autoridade portuária. Então existe realmente uma espécie de proteção única, uma espécie de salvaguarda ou barreira, se preferir, em torno dos navios de cruzeiro, que realmente lhes dá uma vantagem. Eu lido com isso o tempo todo em casos civis, casos de negligência, onde eu não tenho acesso para ir e inspecionar o local, sem que eles me deixem entrar sabendo que eu estou indo lá e assim por diante. Há um grande desequilíbrio de informações. Quando falo disso, talvez estejamos nos adiantando, mas quando se trata, por exemplo, de processos civis, e eu sei que você lida muito com isso na sua área de atuação. Quando alguém falece em um navio de cruzeiro, quero dizer, quão vulnerável a Carnival é como empresa a ser processada por algo que aconteceu a bordo do navio. Se houve crime ou não, se foi acidental ou não, levando à morte dessa pessoa. Ótima pergunta. Só para esclarecer, não atuo nem faço defesa em casos criminais. E somente, você sabe, se um órgão estadual ou federal pode processar casos. Atuo apenas com casos civis e de negligência. Nosso escritório processa companhias de cruzeiro por acidentes em navios. Casos como esse são raros, mas acontecem. Eu acho que, na verdade, o principal ponto de discussão em um caso como o da Ana, que realmente eu acho, uma das coisas que vai alarmar as pessoas é quando alguém, assumindo que houve algum nível de negligência civil, digamos que tenha havido excesso de serviço de álcool, só como exemplo. Se houvesse um processo de negligência contra a companhia de cruzeiros, você estaria incluído. A lei de morte em alto mar, o que é a lei de morte em alto mar? É essa lei federal desagradável que foi aprovada em 1920. Ela existe há mais de 100 anos e, no caso de Ana, cobriria apenas as despesas do funeral. Essa lei, criada há muito tempo para estimular o comércio marítimo, já deveria ter sido revogada há anos. Infelizmente, isso depende do Congresso. A companhia de cruzeiros investe muito dinheiro em lobby para evitar mudanças na Docile. Caso venham à tona fatos sobre a negligência das companhias de cruzeiro, sempre espero que seja um caso de grande repercussão. Isso alerta o Congresso para enxergar a necessidade, que não há motivo para proteger as companhias de cruzeiro. Sempre digo que eles recebem um salvo-conduto com a lei de morte em alto mar. Isso é realmente interessante. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Porque eu acho que, em alguns casos, se alguém fosse servido em um bar em terra, servido em excesso muitas vezes, esses bares poderiam realmente ser responsabilizados por alguns processos judiciais bem sérios. Só o fato de o bar estar em um navio, isso muda completamente, só cobre as despesas funerárias. Usando seu exemplo, alguém vai ao bar, toma 24 Long Island Iced Teas e fica completamente fora de si. Eles escorregam, caem numa poça, batem a cabeça, sangram e morrem. Se for alto mar, se enquadra. A lei de morte em alto mar limita drasticamente as indenizações às despesas funerárias em certas situações. Só para deixar claro, que a lei diz é que ela limita as indenizações aos beneficiários dependentes. Como tenho 2 filhos pequenos e esposa, ainda teria boas indenizações. Mas se uma pessoa mais velha morre em um navio de cruzeiro que não está trabalhando, não tem beneficiários dependentes, ou se uma criança morre, é aí que se percebe a gravidade e o caráter restritivo da lei de morte em alto mar. E olhando para esse caso, acho que da última vez que conversamos, era relacionado ao caso de uma mulher que estava trabalhando a bordo de um superiate nas Bahamas e o barco estava atracado nas Bahamas. Ela teria sido morta por um membro da tripulação desse iate. Não estou afirmando que houve crime, mas, se provarem que ela morreu em águas internacionais, sei que, como nas Bahamas, o governo de lá está cuidando do caso. Mas se ela está a bordo de um navio de cruzeiro da Carnival, e, digamos, eles estão voltando de onde quer que estivessem, acho que era em algum lugar do Caribe, e ela está em águas internacionais. Isso tem algum impacto em como, uma investigação pode acontecer? Não, a única diferença seria, teoricamente, onde quer que estivessem, tipo nas Bahamas ou no Caribe. A Autoridade Marítima das Bahamas também pode ter jurisdição, considerando a possível bandeira da embarcação das Bahamas. Então, isso só traria outros envolvidos para a natureza investigativa da situação. Mas, na minha experiência, é o FBI quem comanda, o FBI lidera tudo, e, na verdade, essas outras autoridades das jurisdições locais apenas acompanham. Eles têm interesse, mas não estão muito envolvidos. E então, quando se trata desse caso, que obviamente quero dizer, como membro da mídia, e acho que o público,
Todo mundo está muito ansioso para saber o que aconteceu, e há muita especulação. Vamos ver o que o FBI vai dizer. Ela retornou ao porto no sábado? Acredito que sim, e então o corpo dela foi retirado, e a investigação continua em andamento. Eu acho. Com que rapidez o FBI costuma agir nesses casos? Eu sei que é meio difícil responder essa pergunta, sabe? Especificamente, vai levar só esse tempo. Mas se for, por exemplo, uma investigação que começou no sábado e aí na segunda-feira a gente não ouve nada. Você acha que em alguns desses casos o FBI é bem reservado quando se trata de investigações sobre o que acontece em navios de cruzeiro? Bem, o FBI precisa ser reservado, isso faz parte do mandato deles, é confidencialidade, direitos das vítimas, coisas desse tipo. Então, sempre que há uma situação em que eles estão investigando, eles não revelam tudo. Certamente existem exceções a isso. Acho que, na maioria desses casos, a família vem e fala sobre o que aconteceu, eles contratam um advogado como eu, que entra com um processo, e assim temos uma ideia melhor do que ocorre. Sobre o tempo, o navio voltou ao tribunal no sábado e acho que saiu no mesmo dia. Isso certamente me mostra que eles conseguiram fazer o que precisavam no navio de forma relativamente rápida. Quero dizer, imagino que o legista já esteja envolvido neste momento, então eles vão cuidar de todos os detalhes e garantir que tudo esteja correto. Acredito que sim. Família, FBI e a companhia de cruzeiros sabem o que ocorreu. A dúvida é, o público saberá disso? É, vamos ver o que acontece. E Michael, antes de encerrarmos, porque é ótimo ter você aqui, eu acho, quais seriam alguns conselhos que você daria para as pessoas quando se trata de fazer um cruzeiro? E não especificamente sobre esse caso. Sei que você está falando sobre agressões sexuais em navios de cruzeiro. Quero dizer, qual seria o seu melhor conselho quando se trata de segurança a bordo de navios de cruzeiro, o que as pessoas não consideram ao reservar essa viagem? Na verdade, há dois conselhos principais que eu daria. Um deles eu já mencionei algumas vezes antes, que é não deixe o seu bom senso no porto. Muitas pessoas entram em navios de cruzeiro achando que estão numa bolha mágica de segurança, como na Disney, mas não é bem assim. Como você falou, são cidades flutuantes, é preciso cuidar de si e da família, como em Nova York. Você não deixaria seus filhos andarem sozinhos por Nova York em nenhum horário. Então, você realmente não deveria fazer isso em navios de cruzeiro também, considerando que há uma prevalência maior de estupros e agressões sexuais nesses navios? Sempre digo, leia o contrato do seu bilhete, pois as companhias de cruzeiro exigem ações judiciais em locais específicos. A maioria pede que o processo seja feito em Miami, Flórida, onde está nosso escritório. A tendência está mudando, principalmente com vários cruzeiros internacionais. Eles querem forçar pessoas a processar em outros países, como Reino Unido, Itália e Austrália. O problema desses lugares é não terem o mesmo sistema jurídico que o nosso, o que limita muito seus direitos. Ótimos pontos para lembrar ao reservar uma viagem, enquanto continuamos acompanhando essa história e veremos como ela se desenrola, obviamente ainda muito no início da investigação. Michael Winkelmann, advogado especializado em navios de cruzeiro. Obrigado, senhor, por dedicar seu tempo para estar conosco no Law and Crime. Nós agradecemos. Chris, bom te ver. Se houver novidades, avise e retornaremos. Faremos isso. Vamos encerrar o caso apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima.